Bom, realmente nós tivemos uma época de gigantismo aqui na face da Terra que corresponde à época lemuriana. Então, se nós olharmos o Adão e Eva, assim como Hollywood mostra, nós, que é Brad Pitt e Sharon Stone, aquela loiraça de cabelo encaracolado, né? Com uma folha de uva, nós, cobrindo as genitálias, e o Adão também com uma outra folhinha de uva cobrindo as genitálias. Não tem nada, desculpe, é folha de parreira de uva, né? Mas na realidade, a folha que foi coberta a genitália era uma figueira, e a figueira era enorme, a folha era enorme também, porque a genitália de Adão era grande, mas, e a genitália que ele tinha era uma genitália, mas, que a gente chama, o Tomás falou aqui, o Brad Pitt e a Angelina Jolie. Pelo amor de Deus, isso que é Adão e Eva, né? Olha só, ela é uma graça, aquela boca lá, já pensou, comendo a maçã? Deve ser uma delícia, né? Mas na realidade, Adão e Eva, Adão era andrógeno, muito grande, ele tinha 4,30 metros de altura, todo aberto, né? Ele estava numa fase de transição. Nós não tínhamos a configuração humana que nós temos agora. O plano do homem, o plano do ser humano era muito diferente. E foi exatamente nesta fase onde nós podíamos miscigenar geneticamente, que nós éramos animais, ainda não éramos homens, é que caiu a hierarquia de Vênus como saque contra o futuro para resolver atrasos da evolução. E aí mudar o plano da humanidade, o plano do homem e da mulher, e nós então temos esse rosto graças à influência de Vênus, porque nós éramos totalmente diferentes. Nós tínhamos um olho só entre as sobrancelhas, que depois foi recolhido, porque até a pele era toda arreganhada, nós éramos arreganhados, não é isso? Então veja, nós colocamos como uma espécie de um ovo, nós nascemos do ovo como andrógenos, e aquele material chamado de exudatos, como gotas de material vital, que corresponde ao mesmo material da placenta, e que escorriam, não é isso? Na nossa pele, que era mais escamosa do que outra coisa, cheia de gotículas, daí nasce a escama que a gente conhece nos peixes, o couro que a gente conhece nos animais. Então, isso tudo escorria, formava uma espécie de uma gelatina, não é isso? Nós éramos abertos, com o ventre aberto, nós éramos andrógenos, nos autoprocriávamos, e o órgão sexual era exatamente igual aos órgãos sexuais que todos nós tivemos e que todo ser humano tem até ter 9 semanas de vida. Ele tem exatamente o formato de uma flor de lis. São 3 bananinhas, uma parte central e 3 bananinhas para baixo, né? Formando aquele desenho típico da flor de lis. Então, até 9 semanas o órgão sexual é assim. Nós éramos assim e nos reproduzimos por androgenismo, existimos aos milhões. Por isso que a primeira pergunta da ouvinte Fernanda, não é isso? Eu expliquei muito bem isso daí. Então o que acontece? Jogava aquele ovo e daquele ovo lá nascia um filho tão feio quanto o pai. 4,30 metros, gigantes, e éramos títeres, éramos bonecos. Os braços eram tão compridos que as mãos chegavam no chão e os pés estavam no chão. Os pés pareciam aquelas pizzas gigantes, não é isso? Eram espalmados como patas de elefante, e os braços também, se bem que já tinham as formações para os dedos dos pés e das mãos. E a gente andava assim como um pórtico, jogando 2 para frente e 2 para trás, 2 para frente e 2 para trás, como a gente vê um gato correndo, né? É mais ou menos como a gente andava naquela época. E esse gigantão, então, com a queda dos anjos, foi mudado geneticamente para a configuração humana atual. Então o que aconteceu? O ovo deixou de ser jogado para fora e foi interiorizado. Aí nasce a civilização dioica, ou nasce seres tipicamente machos e tipicamente fêmeos, ou seja, uma mesma espécie de animal tendo órgãos sexuais diferenciados no macho e na fêmea. E aí nasce então o dioico, aí nasce o processo dioico da humanidade. E aí então aquilo que era jogado para fora ficou interiorizado, e isso no aspecto da fêmea passou a ser aquilo que nós conhecemos como útero. Houve uma invaginação, não é isso? O órgão sexual que tem o formato da flor de lis, a parte masculina exteriorizou, formou
tomou os 2 testículos e o pênis, que representa o externo que vai para fora, e o feminino interiorizou, ou seja, a parte feminina da flor de lis, por isso que ela é símbolo do amor, símbolo do sagrado, símbolo da evolução, símbolo do sexo, símbolo de toda a evolução humana. Então, no aspecto feminino, na fêmea, isso foi interiorizado, mas as 2 partes da bananinha de baixo, né, das 3 partes de baixo, passaram a ser o quê? Passaram a ser os ovários, que representam os órgãos sexuais femininos, já que os testículos representam os masculinos. E o membro, o pênis para o homem, e o da mulher foi interiorizado e virou o clítoris da mulher, não é? Então aí nasce o órgão sexual masculino, o órgão sexual feminino e a procriação fechando esses 2 órgãos para dar o mesmo órgão completo, ou seja, quando o órgão masculino ele penetra e encaixa no órgão feminino, forma exatamente aquilo que a gente chama de flor de lis, onde os 2 testículos e o pênis, e onde os 2 ovários e o clítoris formam exatamente a metamorfose da própria flor de lis sagrada, o maior símbolo da iniciação, o maior símbolo da própria maçonaria. São conhecimentos ocultos, herméticos importantíssimos. E essa época então chamada lemuriana, nós éramos gigantes. E a Bíblia fala de uma época que nós éramos grandes também. Tudo era grande, as árvores tinham cerca de 200 metros de altura, os animais eram enormes, pesavam 60 toneladas, 45, 50 toneladas. A gente tem aqueles tiranossauros, brancossauros, aqueles pteridáctilos, aqueles seres enormes que a gente chama de trogloditas. E esses seres gigantescos tinham até 7 corações para poderem bombar, né, ou bombear o sangue desde a ponta do rabo, né, até o alto da cabeça, que chegavam a ter 40 metros, 50 metros de comprimento. Tudo era absurdamente grande, a natureza era grande, os frutos eram grandes. Então, quando a gente fala em Adão e Eva, não tem nada a ver com o contexto humano. Eu falei para a Fernanda, quando ela fez a pergunta dela, foi muito pueril, não é isso, o Gênesis de Moisés, mostrar toda uma criação, toda uma cosmogênese, criar todo o universo apenas com algumas linhas de palavras. Isso é impossível. Então, o conhecimento da cosmogênese é um dos maiores conhecimentos do mundo, tanto em conteúdo, como em complexidade, como também em diversidade, porque fala do universo. Realmente é muito grande esse conhecimento. Então, veja que todo esse processo é um processo que precisa ser muito mais ampliado. E é uma época real de gigantismo, sim, ela existiu. E depois da época lemuriana, onde nós tínhamos 4,30 metros em altura, nós já tivemos alturas maiores, como 6 e até 7 metros de altura antes dessa fase, mas depois dessa fase nós começamos a diminuir a estatura, onde nós chegamos na Atlântida a 3,5 metros de altura, no início da Atlântida, e depois, no apogeu da Atlântida, a gente tinha 2,40 metros a 2,70 metros, e depois 2,30 até 2,50. Então os Atlântides eram todos grandes também. Então houve uma época não de gigantismo, mas uma época também já de seres muito altos, espaldados, grandes. As mulheres eram grandes, tão grandes quanto os homens e não tão delicadas como elas são agora, né? Então são conhecimentos que a antropogênese, e tudo isso a gente fala no nosso curso de antropogênese aos domingos pela manhã.